Oi, gente. Hoje é dia de encontros com criaturas notáveis e as criaturas de hoje são sensacionais. Kurt Cobain, Chris Novoselic e Dave Grohl. Falo do Nirvana. Hoje eu vou contar a história de como eu apareci num clipe do Nirvana e apareci num DVD do Nirvana. Queria agradecer aí a todo mundo que assina o meu canal, assina meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Conheça lá. Acho que você vai curtir muito. Se você gosta desse tipo de conteúdo também, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber aí as notificações todo dia. A gente tem conteúdos diários aqui para você sobre cinema, música e livros. Estou aqui com o meu grande produtor e diretor, Nathan Lima. E aí, Nathan, tudo bem? Fala, André. Fala, pessoal. Beleza? Tranquilo? A história de hoje vai render, hein, cara? Cara, é uma história que sempre me pedem para contar, porque é uma história muito legal. Começa em 1991, se passa em 91, exatamente no dia 31 de outubro de 91, em Seattle, nos Estados Unidos, a noite de Halloween. Caramba. E foi uma noite muito marcante para a música alternativa naquela época, porque foi o primeiro show do Nirvana na casa deles em Seattle, depois do lançamento do Nevermind, né, o grande disco deles de 91. Esse show aconteceu cerca de 5 semanas depois do lançamento de Nevermind. Foi no Teatro Paramount, um teatro de cerca de 3 mil lugares em Seattle. E eu estava nos Estados Unidos, tinha chegado lá uma semana antes do lançamento do Nevermind, mais ou menos na mesma semana ali, em setembro. Tinha chegado no meio de setembro de 91 nos Estados Unidos para fazer um livro, que foi meu primeiro livro, chamado Barulho. E eu tinha uma entrevista marcada com o Nirvana justamente depois desse show, 31 de outubro. O que aconteceu, Nathan? O Nevermind sai e é uma explosão mundial, né? Um disco que ninguém esperava que fosse ser tão popular, nem a banda esperava. E com isso, eu imagino que pelo fato da banda não estar esperando, de repente a infraestrutura do evento estava... Cara, era incrível, né? Assim, o show, originalmente, esse show do Nirvana, estava marcado para um lugar bem menor, o Teatro Moore Theater, que tinha 1.000 e poucos lugares a menos que o Paramount. O Nirvana, para você ter noção, não era nem a atração principal desse show. A atração principal desse show era o Mudhoney, uma outra grande banda local que eu amo, super amigos nossos e tal, que era na época mais famosa que o Nirvana. Então o Nirvana iria abrir para o Mudhoney. Caramba. É louco, né? E aí imaginar isso hoje em dia... Cara, então, naquela época o Mudhoney era mais, já tinha discos mais conhecidos e tal, o Nirvana só tinha lançado o Bleach, não era tão conhecido assim, mas o Nevermind sai em setembro de 91, explode, eles transferem o show para um lugar maior, que é o Paramount, também não era um lugar grande não, o Paramount tinha 2.800, 3.000 lugares, era um lugar pequeno, um teatro muito bonito, mas não era um negócio gigantesco, né? E quando eu chego em Seattle para fazer as entrevistas e as fotografias desse show, cara, o show tá sold out, assim, tipo, todo mundo, o país inteiro querendo ver esse show. Eu, por sorte, já tinha uma credencial de imprensa que eu tinha pedido meses antes, então eles foram muito legais, a Sub Pop, a gravadora do Nirvana, foi muito legal, manteve a minha credencial de imprensa e me deu uma pulseira para fotografar o show. O que eu estava achando que seria um show de uma banda desconhecida e tal, virou o acontecimento midiático do ano, assim, do Halloween nos Estados Unidos. Todo mundo queria ver esse show do Nirvana. Tanto que o empresário do Nirvana contratou uma equipe de filmagem em 16mm, com 6 câmeras, uma equipe profissional, para filmar esse show. Legal. Muito legal, né? Mas é uma coisa assim totalmente fortuita, né? Uma coisa que foi só por causa da fama repentina da banda. Então, eu cheguei no show, fui com meus amigos Ângelo e Alexandre Roski, meus companheiros de viagem aí. Foi um show super legal, aberto pelo Bikini Kill, uma grande banda feminina, que tocou no Brasil recentemente, incrível. Depois o Mudhoney tocou e depois entrou o Nirvana, né? E olha só que engraçado, Nathan, uma banda que na época era a principal banda de rock do mundo, não tinha uma estrutura de produção condizente com a fama que eles já estavam adquirindo. Foi tudo muito rápido, né? Cara, nem eles não estavam entendendo nada, porque eles estavam excursionando direto, assim, e eu acho que eles foram pegos de surpresa também pelo furacão que foi o Nevermind, né? Então o que acontece? Normalmente nesses shows, você é fotógrafo, você tem lá uma pulseira, você fica na frente do palco por 3 músicas, 2 ou 3 músicas, depois os seguranças vêm e tiram você do palco.
Era tanta desorganização, era tanta bagunça, que, cara, rolou a primeira música, rolou a segunda música, rolou a terceira música, rolou a quarta música, ninguém me tirou do palco. Alguns fotógrafos até saíram, porque eram fotógrafos de jornal, de rádio e tal, de revistas e tal, e eles fizeram já as fotos que eles tinham que fazer, eles foram embora. Eu continuei, cara, fiquei até o final do show. Só tinha na frente do palco, em determinado momento, os seguranças, a equipe de filmagem, que estava com a câmera 16mm, as câmeras, né, filmando o show, e eu. E, cara, eu fotografei o show inteiro, fiz acho que 10 ou 11 filmes de 36 poses. Caramba. Fiz bastante foto desse. Eu tenho deve ter umas 400 fotos desse show. Bendita desorganização, né? Cara, ainda bem, né? Ainda bem, né? Assim, quando eu fui fazer essa viagem, que foi para produzir o meu primeiro livro, o Barulho, para escrever o Barulho, havia bandas que eram muito mais famosas que o Nirvana, que eu queria entrevistar. O Ramones, o Jello Biafra, o Dead Kennedys, o Red Hot Chili Peppers, bandas que... Ministry, né, que estava numa gravadora grande e tal. O Nirvana era, digamos assim, a banda alternativa daquele livro, né? Acabou virando a maior banda, inclusive está na capa do livro. É meu livro Barulho 30 anos, que eu relancei recentemente. Tem o Kurt Cobain na capa e tem um capítulo inteiro sobre esse show do Nirvana. E vai estar na descrição o link. Vai, com certeza. Você pode conhecer mais uma edição relançada, capa dura, ampliada, muita foto a mais e tal. Uma coisa muito legal. Agora, eu fiquei lá o tempo inteiro fotografando, fiz tudo e tal. Acabei não conseguindo falar com os caras do Nirvana, porque quando eu fui fazer a entrevista, olha só como era a coisa, né? A entrevista eu tinha arrumado por fax, né? Na época você fazia entrevista, pedido de entrevista por fax, 91 a gente tá falando, cara, 33 anos atrás. E a assessora de imprensa da gravadora falou, não, depois do show a gente sai, vai tomar um negócio com os caras e tal, como se fosse uma coisa pequena. E, cara, não foi o que aconteceu, né? Quando terminou o show, eu tentei entrar no camarim, até consegui entrar. O backstage estava uma loucura. Tinha equipe de filmagem, gravadora, MTV, todos os jornais, entupido, assim. Os caras não tinham a menor chance, não havia a menor chance de eu conseguir uma meia hora para sentar com os caras para fazer entrevista, entendeu? Mas o que acontece? O show rola, eu volto pro Brasil, no ano seguinte eu lanço o Barulho, em 92, esse meu livro, já tem todas as fotos do show e tal. E aí, cara, em 94 o Kurt Cobain morre. No final de 94, 3 músicas dessa filmagem entram num vídeo da banda, o Live Tonight Sold Out, né? Se não me engano, foi um vídeo lançado depois que o Kurt Cobain já tinha morrido. E em 2011, se não me engano, finalmente o DVD desse show completo é lançado, que chama Live at Paramount. É um show muito famoso do Nirvana, um show adorado, tem no YouTube e tal. E eu comprei o DVD... e fui ver o DVD e, cara, quase caí de costas, porque eu apareci em vários momentos do DVD. Caramba. É muito engraçado, eu fico vendo com os meus filhos. Cara. Cara, um negócio completamente surreal, assim, né? Tipo, a desorganização do show permitiu que eu ficasse lá o tempo inteiro. Porque, assim, nunca hoje uma banda, um artista grande, vai permitir que fotógrafos fiquem na frente do palco fotografando um vídeo que está sendo filmado ao vivo. Exatamente. Entendeu? Simplesmente isso não vai acontecer, né? Você não tem nenhum tipo de interferência. Mas era um esculacho tão legal, no bom sentido, eu digo, ainda era um show amador, ainda era um show underground, era um show alternativo. Você tinha amigos da banda no camarim, você olhava pro palco, tinha um monte de gente andando em volta do palco, do lado do palco. Era uma bagunça muito legal e isso reflete, eu acho, no próprio vídeo, que assim é um show espetacular da banda, a banda tá no seu auge, assim. Para muita gente é o show que define as duas fases da história do Nirvana, né? A fase alternativa e a fase mainstream, né? As pessoas acham que esse show marcou o fim do Nirvana como uma banda realmente underground e o início dessa explosão deles de popularidade. E o André, fotógrafo, ficou eternizado desse processo aí. Cara, maior sorte, né? Maior sorte, assim. Eles poderiam muito bem ter me tirado com 2 ou 3 músicas, mas, cara, eu acho que a produção era tão vagabunda, ninguém me encheu o saco. Fiquei eu e o fotógrafo, e o cinegrafista. Então, assim, eu vejo o DVD hoje, eu tô lá em vários momentos, vou até mostrar, que a gente vai mostrar aqui pra galera alguns momentos e tal. Mas aí tem a coisa mais engraçada, né, Nathan? O clipe de Lithium, que é uma das músicas mais legais do Nirvana, usa trechos desse show. E muito depois, cara, eu revendo o clipe de Lithium, eu percebi que eu apareço também no clipe de Lithium. Em 3 segundos, assim que abre o clipe de Lithium, a primeira cena
é o Kurt tirando a guitarra, assim, é uma hora que ele quebrou a guitarra. Eu tenho essa foto no meu livro. E eu consigo ver do lado esquerdo ali o cinegrafista e eu apareço. Caramba. É muito engraçado, eu tô com cabelo ainda, segurando a minha câmera, que era uma Nikon F2, com motor, né? E com um flash, quem é fotógrafo das antigas vai lembrar, o Metz 45 CT1, que era um flash parecendo um martelo, assim. Caramba. É muito legal, muito legal. Então, com 3 segundos do clipe de Lithium, se você der uma parada lá, claro, tá meio borrado e tal, mas sou eu ao lado do cinegrafista ali. E é muito legal porque essa foto, a imagem que o Kurt tirando a guitarra, aparece no meu livro. Eu tenho essas fotos, assim. Então, um momento bacana, né? Um momento... Caramba, e eu diria que nesses momentos é um pouco de sorte, mas também você estava, cara, ali executando um trabalho que na ocasião ele estava sendo para o jornal, é isso? Não, eu tava fazendo para... Eu fui para os Estados Unidos para fazer uma série de reportagens para a revista Bis, a revista de música mais famosa do Brasil na época. Mas assim, cara, foi uma coisa tão improvisada, eu não sabia se eu ia conseguir ou não. Várias entrevistas que eu solicitei acabaram não rolando. Eu tinha pedido, acho que um Morrissey, eu tinha pedido, não rolou. Eu tinha pedido uma entrevista com o John Lydon, que era do Sex Pistols, né? Ele estava em carreira solo e tal. Também não rolou. Me ofereceram, para você ter uma noção, meu tino comercial péssimo, né? Me ofereceram uma entrevista do Pearl Jam e eu recusei porque eu não gostava da banda. Era uma banda completamente desconhecida. Tinha acabado de sair o Ten, né, o disco deles, e eu fui ver outra banda no dia. Então me ofereceram para entrevistar a banda no clube chamado I-Beam, em São Francisco. E a gravadora do Pearl Jam me convidou para ver um show da banda em 91. Eu já tinha ouvido algumas músicas do Ten, que tinha acabado de sair, eu estava saindo, não me lembro. Não tinha curtido muito e fui ver outro show, fui ver um show de uma banda punk qualquer lá e recusei a entrevista com o Pearl Jam, que ninguém conhecia na época. E o Nirvana, cara, foi muita sorte, porque Seattle era a minha última parada, era a última parada na minha viagem. A minha intenção em Seattle era basicamente entrevistar o Mudhoney, que era a banda que eu realmente gostava lá, e se desse para falar com o Nirvana, beleza. Como o Nirvana tinha esse show marcado em 31 de outubro com o Mudhoney, eu falei, eu vou lá entrevisto o Mudhoney e depois entrevisto o Nirvana, né? Mas acabou que o Nirvana virou a grande atração. Cara, que legal, cara. Essa reviravolta, né? E o inesperado durante todo esse processo tornam esse encontro e esses registros ainda mais importantes para você, né, cara? Cara, tornam, e eu acho que é uma prova também da importância de se registrar as coisas, né? Tipo... Às vezes você está fotografando alguma coisa que você acha interessante, acha bacana, você tá lá e essa coisa, esse artista, essa banda, essa pessoa vai adquirir uma importância muito maior depois, né? Exatamente. É muito legal quando a gente tem esses registros, né? E no Brasil, infelizmente, a gente não tem muito hábito de guardar esses registros, né? Eu fico pensando que, assim... Trabalho muito com documentário e é incrível, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, a quantidade de cenas de arquivo que você tem sobre tudo, né? Porque os europeus, os norte-americanos, eles têm muito essa mania do arquivo, do acervo, de guardar coisas, né? Então, bandas ou músicos desconhecidos têm lá um acervo grande de filmes e de clipes sobre a vida deles, né? Bizarro, assim, às vezes eu me pego vendo documentários sobre bandas americanas ou europeias e tinham imagens assim delas quando elas não eram nem conhecidas, entendeu? Tem um documentário do Wham, a banda do Andrew Ridgeley, do George Michael, tá, no Netflix. Cara, é impressionante. Tem cenas deles antes de fundar o Wham, na escola, cantando, sabe? Exatamente. Então, e no Brasil é tão difícil guardar isso, né? Você geralmente fica à mercê de arquivos pessoais, coisas familiares, entendeu? Exatamente. E uma coisa engraçada que você falou aí sobre a possibilidade de guardar o arquivo, que não é muito cultural, digamos assim, pra gente, estudando sobre a história do cinema. Eu sou um cara iniciante em relação a você, mas eu já entendi a importância de ter essa cultura de guardar. Sim. E hoje em dia eu tive até uma experiência de perder um dispositivo de armazenamento bruto, um SSD, que na teoria foi vendido como um dispositivo absolutamente confiável. Tem um problema que os capacitores internos perdiam vários arquivos importantes que estavam nesse SSD.
Mas antigamente tinha um termo que era o B-roll, né, que hoje está se popularizando entre os videomakers, que é sempre pegar imagens alternativas para costurar e dar dinamismo às cenas. Agora, durante uma produção maior, eu imagino que esses B-rolls tenham sido extremamente volumosos e importantes para a construção dessas narrativas, né? Cara, é uma coisa assim, a gente às vezes filma uma coisa, fotografa uma coisa achando que ela não tem importância, ela tem uma importância gigantesca. Exatamente. Né? Você vê que, assim, boa parte, por exemplo, dos documentários feitos sobre cidades antigas ou sobre, sei lá, você quer fazer, vamos ver uma cena do Rio de Janeiro dos anos 50 ou 60. Muitas coisas que a gente tem hoje são de arquivos particulares, pessoas que filmaram de bobeira, assim, sabe? Tipo, filmes familiares e tal, que acabaram guardados, depois foram comprados por empresas que negociam arquivos e tal, negociam acervos e viraram, às vezes, os únicos registros que a gente tem Exatamente. dessas coisas, né? Então, eu fico pensando muito assim nisso. Por exemplo, se eu tivesse mudado o dia da minha visita a Seattle, não, sabe? Falar, não vou pegar um show só do Mudhoney porque esse Nirvana não interessa muito. Poderia ter acontecido, Se cara. tivesse formatado o cartão de memória depois, não dá tanta importância. Na verdade nem tinha cartão de memória depois, ainda era filme, né? Se o filme, aí já aconteceu comigo, se o filme passa na alfândega e ele é velado pelo infravermelho, que isso acontece também, estraga, já aconteceu várias vezes. Então, é engraçado, né? Era uma coisa analógica, filme mesmo, negativo e tal. E aí você tem também esses riscos, porque você só tem aquele arquivo. Né, exatamente. Cara? E tem backup, né? E é filho único de mãe solteira. Você perde aquele negativo, meu amigo, não tem jeito. Só ficava seguro mesmo depois que ia pro laboratório, revelava, e aí fazia as cópias e tal, e aí guardava o negativo. Mas de qualquer maneira, negativo só tem um. Então também, se você perder o negativo, já era, né, cara? Em ambas as ocasiões, né? Tanto antigamente quanto hoje em dia, ainda existem fragilidades no processo de gravação. Sim. Mas imagina que naquela época o rolê era muito maior. Né? Sim, certeza. Pô, existiam fragilidades, mas por sorte eu consegui guardar esses negativos. As fotos do Nirvana que eu fiz estão todas no meu livro Barulho 30 anos. E eu consegui ter essa história aí para contar. Bacana, né? Muito legal, cara. Galera, se você gostou desse conteúdo, acesse meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalismo cultural hoje em dia. Eu escrevo 15 a 18 textos inéditos por mês. Tem debates, tem cursos, tem conversas sobre filmes, sobre artistas, sobre grandes discos e grandes filmes. Acesse lá, andrebarcinski.com.br. Até amanhã. Valeu!